Muito bem, então chegou o nosso momento de reflexão. Agora, momento de palavra de Deus para mim e para sua vida. Vamos meditar. Vem que tem bênção para você. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, momento de reflexão. Muito bem, meus amados, chegamos a mais um momento de reflexão de hoje. E hoje eu quero trazer uma palavra, mais uma ilustração e, claro, referências daquilo que a Bíblia nos mostra e uma experiência que eu tive acerca desse assunto que nós vamos tratar hoje, que eu creio que será de muita valia para muita gente que tem empresa, para muita gente que tem ministério, para muitos pastores, para muitos líderes e para você que se acha nada em ninguém. Hoje eu trago uma reflexão intitulada como Boca de Criança. Conta-se a história que certa vez um caminhão enorme ficou preso debaixo de uma ponte de pouca altura. E então todo o tráfego ficou paralisado enquanto ele tentava sair daquele lugar. O motorista dava marcha ré, forçava para frente, forçava para trás, e nada do caminhão se desprender daquela ponte. Foi chegando então os guardas de trânsito. Homens experientes também vieram para ajudar a resolver o problema. Porém, quanto mais tentavam mover o veículo, mais preso ele ficava naquela ponte. Foi até que então que todos decidiram que a única solução seria cortar parte do teto da carroceria e arrancar aquele caminhão dali. Arrancar junto com o guincho. E foram buscar as ferramentas e o guincho para cortar aquele caminhão que estava preso naquela ponte. Enquanto tudo isso acontecia, um garoto estava ali, observando e tentando falar alguma coisa para aqueles homens que estavam ali. Eles apenas empurravam o menino, diziam: sai daqui, garoto. Sai do nosso caminho, você está atrapalhando. Outros diziam: olha, vai, pega esse garoto aqui, gente, ó. Vai, tá atrapalhando aqui, manda esse garoto para casa. Porque diziam que aquele garoto estava ali atrapalhando e aquele menino queria falar. Ele queria dizer a ideia que ele teve, mas ninguém queria ouvir o menino. Até então que as pessoas começaram a colocar o menino para fora, dizendo, ele dizia: moço, eu tenho uma ideia. E aqueles homens maduros dizendo: menino, a gente está aqui trabalhando, pessoas experientes estão aqui para tentar resolver isso aqui, esse acidente, você está aqui atrapalhando a gente, o menino tem uma ideia. E o caminhão continuando preso, e o pessoal já se preparando para cortar a parte do teto da carroceria para poder tirar. Foi então que o menino não aguentou mais e soltou em voz alta: por que vocês não murcham o pneu do caminhão? E de repente, um silêncio naquele local. Os homens todos pararam e olharam um para o outro. Olharam para o alto da carroceria. Olharam para depois para baixo, para o enorme pneu que aquele caminhão tinha. E perceberam que aquela era a melhor solução e a mais simples de se fazer. O Salmo de número 8, versículo 2 diz assim: pela boca das crianças
e dos recém-nascidos, instruíste os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são adversários teus. Deixa eu falar uma coisa para você agora. Essa é a nossa história, o nosso momento de reflexão. Uma criança menosprezada que tinha solução para um problema onde muitos entendidos não conseguiam resolver o problema a não ser que destruísse o caminhão. E a solução que o menino trouxe foi bem simples, bem óbvia e com certeza a melhor solução, que era simplesmente murchar o pneu do caminhão. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes na vida nós menosprezamos os pequenos. Muitas vezes nós menosprezamos as pequenas coisas, menosprezamos aqueles que aparentemente aos nossos olhos têm pequenos valores, menosprezamos aqueles que nós achamos que não têm importância. Mas a vida é uma escola e hoje eu quero ensinar algo a você. Se você me permite, eu quero ensinar algo a você. A gente vai olhar para a Bíblia Sagrada e vai encontrar histórias parecidas como essa. Quando, por exemplo, um gigante desafiava o povo de Israel e os profissionais da guerra, se assim eu posso chamar, estavam com medo, temendo e recuando. Quando um pequeno menino chamado Davi chegou no campo de batalha e viu a afronta, aquele menino foi usado por Deus para destruir o inimigo do seu povo. Com aquela sabedoria que ele tinha. Talvez os profissionais diziam: como é que a gente vai destruir esse gigante? Com espada? Com lança? Com escudo? A gente vai destruí-lo com o quê? E Davi chega apenas com uma pedra. Talvez os sábios e os poderosos dizem: mas o que é uma pedra diante desse gigante? É porque a diferença de Davi para aqueles outros é que os outros estavam preocupados com a guerra. E Davi estava preocupado com a afronta que aquele gigante fazia ao seu Deus. Então Davi não chamou uma lança, uma espada, mas Davi chamou Deus para a sua guerra. Então aquilo que ninguém dava valor, aquilo que todo mundo menosprezou, e quem sabe, muitos zombaram de Davi. Quem sabe muitos riram de Davi, dizendo que esse menino é maluco. Olha que doido, vai virar comida de bicho. Quem sabe as pessoas estão te zombando. Quem sabe as pessoas não te valorizam, ou talvez você mesmo não se dá o devido valor. Você se acha pequeno, você se acha pouco, você se acha ninguém, você se acha incapaz. Mas eu quero dizer uma coisa: não menospreze e nem desvalorize aquilo que Deus já deu valor. Quando você pega o Senhor falando com Ananias sobre Saulo, dizendo: olha, vai à casa de um homem assim, 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 e tem lá um Saulo de Tarso, você vai colocar a mão nele e vai orar. E Ananias falou: Senhor, esse cara não presta, esse cara não é bom, é matador de crente, matador dos cristãos, não vamos não. E Deus falou para Ananias: para mim ele tem valor, para mim ele é vaso escolhido. Não torne sem valor aquilo que eu faço ter valor. Você pega a Bíblia Sagrada, você vai encontrar uma multidão de pessoas andando atrás de Jesus,
E Jesus querendo dispensar essa multidão, alimentar essa multidão. E falou para os entendedores, falou, a gente tem que alimentar eles. Olha os entendedores, a gente não tem dinheiro para alimentar esse povo, Jesus. Jesus disse, olha, nós temos um problema, tem um povo e temos que alimentar. E os entendedores de povo disseram assim, olha, a gente não tem 200 denários, 200 dinheiro. Isso aí não dá para alimentar esse povo não. Diz, o que é isso? Mas entra um menino. E um dos discípulos de Jesus, chamado André, diz assim, olha, Senhor, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso? Para essa multidão toda. Menosprezaram o menino. Menosprezaram o que tinha na mão dele. Mas aquilo que estava no menino e que tinha no menino, não tinha em homem nenhum. Que era a fé de que Deus podia fazer a multiplicação. Aquilo que tinha em Davi, não tinha em expert nenhum de guerra. Que era a fé de que Deus daria aquele gigante na mão do seu povo. Às vezes o que falta nos grandes, nos maduros, nos formados, nos teólogos, nos grandes líderes que se chamam grandes, é a humildade de um menino e a fé de um louco. Porque a Bíblia diz que aquele que perece, a fé é loucura, mas para aquele que é salvo, a fé é poder de Deus. Então Davi mostra a fé. Aquele menino que traz o pão e o peixe, ele mostra a fé no Deus que ele estava vendo. Se você vai pegar Miriam, Moisés, ele foi abençoado, porque Miriam está ali de olho, a menininha Miriam, a irmãzinha de Moisés. Quando ele é jogado num cesto, no rio, que a sua mãe coloca ele num cesto, betumado ali para não afundar, Miriam está lá só de olho no seu irmão. Quando ele vê a filha de Faraó pegando o menino, Miriam já prepara tudo. Olha só que top. As pessoas falam, não, Moisés, Moisés, Moisés. Mas o que seria de Moisés ali também, se não fosse a pequena Miriam? E a gente vai pegar inúmeras histórias na Bíblia e na nossa vida, de às vezes os valores que nós não damos a quem deveria ter exatos valores. E eu quero dizer uma coisa para você, como pastor, não tenho vergonha de falar as minhas verdades. Sabe por quê? Porque a Bíblia não tem vergonha de falar as verdades dela. A Bíblia não esconde um pecado de Davi, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia podia falar assim, vão esconder para ninguém saber que Davi, o homem segundo o coração de Deus, falhou. Não, a Bíblia está lá, Davi pecou. O rei de Israel, o primeiro rei de Israel, Saul, que bem dizer, Deus que escolheu, falhou. A Bíblia mostra. O 12 de Jesus ali, o Judas Iscariotes, traiu Jesus. Não põe na Bíblia não, tem que esconder o pecado. Porque tem muita igreja, tem muita gente que para não trazer escândalo esconde pecado. E pecado escondido causa maldição. A Bíblia diz que aquele que confessa, que expõe e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que encobre nunca prospera. E às vezes nossos erros têm que ser expostos. As nossas falhas têm que ser expostas para a gente poder aprender. E aprender às vezes com os pequenos. Pastor, o que você está dizendo? Eu vou dizer para você de uma falha minha grandiosa como pastor, que eu cometi alguns anos atrás. E eu cometi essa falha. E eu vou falar a minha falha como pastor, não tenho vergonha de dizer, porque eu tenho alegria de dizer que eu aprendi. Eu tomei cipoada, eu tomei pancada para aprender e eu quero passar isso para você. E talvez você é pastor e está me ouvindo aí agora. Você é líder, está me ouvindo aí agora. Você é ovelha, está me ouvindo. Existia uma época no ministério que a gente trazia muitos pregadores de nome, sabe? Pregadores renomados para ministrar na nossa igreja. Pregadores do Congresso de Gideões, aqueles pregadores de nome vinha. E daqui, e a gente valorizava e trazia o pregador fulano de tal, está em exceção, traz ele para pregar aqui para a igreja. Cantor fulano de tal, está cantando para todo contrato, traz ele para cantar aqui também. E assim a gente olhava para os grandes, fulano de tal, tá levando multidão onde vai, então traz ele aqui também. E pagava para fulano ir lá e dar uma palavra, pagava. Eu cheguei a pagar R$4.000 para um cantor cantar 4 músicas na igreja.
A igreja lotou, porque a cantora, na verdade, era muito famosa. A igreja lotou, não tinha lugar para as pessoas sentarem. Porque as pessoas também estão olhando para os grandes. Isso aqui não é só para líder, não, filho. Isso aqui é para todos. Só que quando a cantora acabou de cantar, pegou os 4.000 e foi embora, junto com ela foi aquela multidão que estava na igreja. E sabe o que aconteceu lá na igreja? Ficou o rombo no teto. Lembra dessa história na Bíblia? Que Jesus entrou numa casa, estava ali operando milagre, o cara foi lá, abriu o telhado e desceu com um paralítico, curou o paralítico, glória a Deus, todo mundo saiu embora. E o buraco no teto que ficou? Quem tapou aquele buraco no teto? O prejuízo ficou para quem? O dono da casa. O dono da casa. E às vezes as pessoas só querem ir para a igreja para dar o prejuízo. E eu me lembro que quando acabou aquele evento e tal, pá, todo mundo feliz, tal, irmão, igreja lotada, meu Deus do céu, papá, todo mundo falando da igreja e tal. Mas quando chegou o fim do mês e tinha que pagar aluguel, cadê o dinheiro para aluguel? E começou a vir crise. Porque dinheiro para cantor e valorizar cantor tinha, mas não tinha povo para poder sustentar no aluguel, porque eu não tinha um povo. Eu trazia um povo das outras igrejas para celebrar na minha, mas eu não fazia as minhas ovelhas. Poucas ovelhinhas no meu pasto. As ovelhas das outras igrejas vinham no meu pasto, comiam comigo, e quando voltavam para suas igrejas alimentadas, e quando tinha que dar os seus dízimos e as suas ofertas, davam nas suas igrejas. Obviamente, mais do que certo. E eu tive que tomar uma lição, uma pancada na vida. E é o que eu quero falar para você hoje. Até um dia que um homem de Deus corajoso, que eu permiti que me ensinasse, me instruísse, porque eu permiti que ele entrasse na minha vida e me ensinou. Você está gastando dinheiro com quem tem nome, mas muito deles esconde pecado. Eu falei, meu Deus, como você está dizendo isso, rapaz? Ele falou, só você que não percebe, seu tolo. Começa a perceber e você vai ver. E eu comecei a perceber que muitos daqueles que tinham nome na faixa, na placa, no banner, mas muitos deles não tinham nenhum nome no céu. Não estou aqui para julgar quem tem nome no céu e quem não tem, mas todo aquele que tem pecado está escrito e não se arrepende, está fora do livro da vida. E começou a aparecer os pecados daqueles que tinham nome. E esse grande sábio me ensinou uma coisa que eu ensino até hoje às minhas ovelhas. E eu louvo a Deus por esse sábio entrar na minha vida, que foi a divisa de águas no meu ministério. Falou assim, olha, não sou contra você trazer pessoas preparadas, inteligentes, capacitadas, gabaritadas, estudadas para poder trazer ensinamentos à sua igreja. Isso é importante. Mas você não aprendeu ainda que os maiores pregadores e os mais valiosos pregadores não estão fora da sua igreja, estão dentro da sua igreja. Eu falei, pastor, não tem. Eu falei, apóstolo, não tem. O único que prega aqui, bem dizer, sou eu. Ele falou, você está maluco? Olha para dentro da sua igreja. Olha esses pequenos que estão aí. Isso ali, ó, ele apontou para uma ovelha e falou, aquela ovelha ali? Quem que ele é aqui? Não, aquilo lá é cooperador só. Na época tinha negócio de cooperador, diácono, essas coisas. Hoje é só, todo mundo é liderança, graças a Deus, todo mundo é discípulo e pronto. E cada igreja tem sua norma. Não estou aqui para falar de igreja com as suas normas e suas ordens eclesiásticas. Eu falei, aquele lá não, aquele lá é a irmã que limpa aqui o chão da igreja. Aquele lá não, aquele lá é o irmão que abre o culto. Aquele lá não, aquele lá é o irmão que fica no portão. Ele falou, então, os maiores riquezas de Deus estão nesses pequenos. Começa a dar oportunidade para esses pequenos e para de querer dar oportunidade para o grande, que esses pequenos estão os maiores tesouros de Deus. E eu olhei para aquele apóstolo e falei, não acredito nisso. Eu estou falando da minha burrice, tá? Eu não tenho vergonha de expressar as minhas burrices como pastor, não. Isso aí foi uns 9 anos atrás, até uns 9 anos atrás era assim, essa burrice minha. Que eu dava valor e dinheiro para grandes pregadores que tinham nome na placa, mas não valorizava as pequenas ovelhas do meu pasto. Até ouvia só homem sábio dizendo, ali, aquele varão ali, ó, você está falando que não dá nada, isso aí vai ser pregador, isso aí vai trazer vidas para dentro da sua igreja. Comece a investir nesses aí. E eu comecei a olhar diferente para os pequenos da minha igreja, sabe, para os filhos da minha casa. Comecei a olhar e ver
que ali estavam grandes pregadores. Hoje eu posso fazer um mês de culto na nossa igreja que eu não pregue um dia, porque eu tenho uma equipe boa de pregadores na nossa igreja. Eu não preciso trazer pregadores de fora, porque nesses 9 anos, 8 para 9 anos, eu comecei a olhar para os pequenos e valorizar os pequenos da minha casa. E percebi que os melhores pregadores estavam dentro da minha igreja e não lá fora. Porque lá fora tinha nomes de pessoas de nome, mas dentro da minha igreja tinha pessoas de caráter. Lá fora da igreja tinha pessoas que eu conhecia da placa, e dentro da minha igreja pessoas que eu conhecia na alma. Eu conhecia as suas verdades, as suas vidas, e sabia da santidade deles, e sabia o quanto eles podiam e podem, isso acontece até hoje, podem abençoar a vida das minhas ovelhas e não estragar. Não vão deixar rombo no teto. Pelo contrário, tampam o rombo que está no teto. E eu aprendi a dar valor, sabe ao quê? Aos pequenos da minha igreja. Aprendi a acreditar em todos. Até aquele que você talvez, até aquele que olhava de vez e falava assim, mas você não sabe nem falar. Ele não sabia falar conversando. Eu tenho um discípulo que ele conversar com você não me fala nada. Mas quando ele pega o microfone para ministrar, Deus usa ele nas revelações da palavra poderosa. É nos pequenos frascos, dizia minha mãe, no pequeno frasco, né? Que tá os belos e os mais caros perfumes. Deus quer usar seu filho, mas às vezes pessoas não dão valor. Eu tenho um menino hoje, eu falo sempre para vocês aqui do Azaf. Hoje o Azaf tem 13 anos, né? Nós estamos em 2023. O Azaf tem 13 anos. O Azaf almeja em pregar. Ele prega na célula dele. Quando ele é convidado pelo líder dele para pregar na célula dele, meu filho, filho do pastor, não é porque dizer que ele é filho do pastor, ele é convidado, ele tem um líder dele, da célula dele, ele vai pregar lá, ele se alegra, pai, eu vou pregar na célula, pai. Ele prepara, estuda a Bíblia e vai lá e prega e grava e depois mostra para mim. Um menino de 13 anos, sabe, com toda a humildade, trazendo uma palavra linda. Mulheres que estavam paradas, porque muitas igrejas por aí não dão voz às mulheres, porque mulher não pode falar na igreja. Isso é costume antigo. Eu não estou nem aqui para falar sobre isso. Isso é regra arcaica, que tem muitas mulheres que dão banho em homens pregadores por aí. Tem muitas mulheres que as suas vozes são mais proféticas do que muitos homens por aí. Se você for inteligente, você vai entender que as nossas igrejas são compostas mais, na sua maioria, de mulheres do que homens, porque as mulheres têm mais fé, as mulheres têm mais caráter. Eu sou homem, filho, e eu estou falando a verdade. As mulheres têm mais fé, as mulheres têm mais capacidade de descer para orar do que os homens. Os homens estão guerreando, estão trabalhando, correndo atrás do pão, e as mulheres estão dentro da igreja orando. Então, meu irmão, tem muita mulher dentro das igrejas, porque tem muitas mulheres de Deus, bocas proféticas, que são menosprezadas, desvalorizadas dentro das igrejas desse Brasil, que deveriam ter lugar na igreja para falar, ter voz. Na minha igreja hoje, a minha igreja não, a igreja não é minha, a igreja que eu dirijo, a igreja de Cristo, as mulheres têm voz. Domingo agora mesmo que passou, a minha esposa ministrou uma palavra maravilhosa, sabe? Não é a esposa do pastor que pregou, não. Quem pregou lá foi a pastora. E eu não vou nem entrar nesse parâmetro se está na Bíblia ou não está a pastora. Eu acho para mim o seguinte: se você pastoreia, tem ovelha, você é pastor, filho. Fez o seu curso lá, você apacenta, você tem ovelha, pastor. Ah, mas não está na Bíblia. Se eu vou te mostrar, eu daria um banho de Bíblia para você mostrar as mulheres sendo usadas por Deus na Bíblia. O nome pastora é simplesmente derivado ao fato de ter ovelha, ok? Porque tem muito pastor que tem nome de pastor, mas nem ovelha tem, então também não deve ser pastor. Eu acho que pastor é tudo aquele que tem ovelha, mas não vamos entrar nesse parâmetro agora. Mas a minha pastora, minha esposa, ministrou domingo. Em outros tempos não tinha voz. Outro tempo era só a mulher do pastor jogada no canto. Agora não, é a pastora junto comigo, ela pastoreia minhas ovelhas. E depois que ela começou a pastorear do meu lado, junto, a nossa igreja evoluiu, cresceu. As mulheres ganharam respeito. E ela ministrou uma palavra domingo, meu irmão, que fez essa igreja inteira se emocionar, se impactar, tomada pelo poder. Então eu quero dizer para vocês,
Valorize as pequenas coisas da sua igreja. Aquilo que você acha pequeno, talvez você ache pequeno, mas tem valor. Valorize as crianças da sua igreja, valorize as pequenas coisas da sua casa, valorize os pequenos funcionários que você tem, valorize seu filho, porque eles são a bênção que Deus tem colocado na sua vida. Para de valorizar quem tem nome, para de valorizar quem tem placa, para de valorizar quem tem fama. Fama não leva ninguém para o céu. Fama não leva ninguém. Por que adianta ter um nome escrito nos banners, mas não ter um nome escrito no livro da vida? Então valorize quem tem um nome no banner do céu, no livro da vida. E se você está me ouvindo agora e você mesmo não se valoriza, para com isso. Você não precisa de valores humanos, você precisa de valores de Deus. Então para de achar que você não é, que você não pode, que você não tem. Você é, você pode, você tem. Vai ler sua Bíblia, vai meditar na palavra, vai ouvir seu pastor pregar. E atenção, pastores, começa a ouvir suas ovelhas. Eu não sou contra de trazer amigos, eu trago alguns amigos pastores para pregar na minha igreja hoje, sim. Mas hoje na minha igreja eu sou bem sucinto em falar. Hoje pregam pessoas que eu conheço, a intimidade dessa pessoa, a vida dessa pessoa, o ministério dessa pessoa. Antigamente, fulano prega, entrega mistério, traz. Fulano roda, traz. Fulano canta gritando, traz. Nem sabia quem era que eu estava colocando no meu altar e estava lá amaldiçoando o meu povo, estava lá sem o povo. Hoje eu tenho um povo lindo e que desse povo lindo, a metade são profetas. Hoje a nossa igreja não é uma receptora de profetas somente, porque a gente recebe alguns profetas, amigos, que a gente conhece a intimidade. Mas hoje a minha igreja, o nosso ministério é a escola de profeta, a minha casa, o meu celeiro, a minha casa é a escola de profeta. Os meus filhos são profetas. Eu ensino os meus filhos a ser profeta como pai. Esses dias mesmo, orando com meu filho abraçado, eu disse: filho, pai, eu te amo, você é o meu orgulho, você é a minha bênção, eu quero ser como você. Eu falei: não, você não vai ser como eu não, meu filho, porque Eliseu não foi como Elias. Eu sou seu Elias, eu sou seu libertador, você vai ser o dobro do que eu sou. Porque eu estou formando é profeta. Talvez alguém diz assim: não, meu filho não é nada, minha filha é nada, é aquele menino lá que está no canto é nada. Não, minha irmã, é aquela garotinha lá que Deus vai usar, é aquela garotinha lá que Deus vai tornar uma líder, uma pastora, um pastor, um bispo, uma bispa, um apóstolo, uma apóstola, seja lá que nome sua igreja tem. Então, no nome de Jesus, eu quero profetizar que não existe pequenos, existe aquele que menospreza. Aquele que menospreza é tão pequeno quanto aquele que você acha pequeno. Mas quando você olha como Deus, você olha para um Davi e vê Davi maior do que o gigante Golias. Quando você olha como Jesus, você vê 5 pães e 2 peixes na mão do menino. Você olha um menino trazendo pão para uma multidão. É isso que eu quero dizer para você. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai encontrar as pessoas que foram menosprezadas. Até o próprio Jesus foi menosprezado, mas que dentro dele existiam os grandes valores. Os seus valores não estão por fora. Os valores das pessoas não estão naquilo que ela aparenta, mas estão naquilo que estão dentro dela, no caráter, naquilo que elas são. Então, pastores, líderes, façam discípulos, ide por todo mundo e façam discípulos. Desses discípulos, ensine eles a pregar o evangelho, ensine eles a ser uma bênção. E você não vai precisar ficar gastando dinheiro para bancar uma porção de pregadores sem comprometimento, que só vão nas nossas igrejas para sacar, olhar para nossas igrejas como um banco 24 horas, que eles vão lá e entregam uma mensagem repetida de muitos dias, repetida em várias igrejas, que pegam lá e plantam na igreja para sacar dinheiro da nossa igreja. A nossa igreja não é caixa bancária, a nossa igreja é a obra do Senhor, é a casa do Deus de Israel. E que nas nossas igrejas se levante os profetas que não são valorizados, mas que são honrados pelo Senhor e que são valorizados pelo Deus de Israel. Que Deus te abençoe. Esse é um momento de reflexão. Eu sou profeta de Deus, de toda a humildade, sou pastor Giovanni Nunes. Esse é um momento de reflexão. Se você quer receber ministrações verdadeiras e poderosas como essa,
É só você baixar o nosso aplicativo na Rádio Pleno Louvor na Play Store e entrar no nosso grupo do WhatsApp para você receber diariamente, gratuitamente, os nossos conteúdos. Rádio Pleno Louvor na Play Store, baixou o aplicativo. Ao baixar o aplicativo, você vai no menu e no menu tá lá grupo de ministrações ou entrar no grupo. Você clica lá, entra no grupo e você recebe diariamente ministrações como essas e você recebe o link da nossa programação, dos nossos cultos para você ser abençoado sempre. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Ei, se ninguém te dá valor, Deus te dá valor. Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima. Graça e paz. Shalom.